Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. O homem vai ler para nós aqui o Ezequiel 47, do 1 ao 3. Logo na sequência, uma irmã vai ler João 7, do 38 e o 39. Mensagem dessa noite: fluindo em Deus. Vamos acompanhar a leitura, pessoal? O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Porque as Escrituras declaram que rios de água viva correrão no íntimo de todo aquele que crer em mim. Ele estava falando do Espírito Santo, do Espírito que seria dado mais tarde a todo aquele que cresce nele. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia voltado para a glória dele no céu. Queridos, feche as Bíblias, preste bem atenção aqui, no nome de Jesus. Só para você ter já um gostinho do que você vai ouvir nessa noite para impactar a sua vida, eu quero só que você entenda que no capítulo 47 que foi lido, diz, os versinhos que foi lido, diz que de dentro do santuário começou a fluir um rio de água viva. Antigo Testamento. No Novo Testamento, em João capítulo 7, por isso que eu pedi para que a irmã lesse logo na sequência, disse Jesus que de dentro de quem crê no Senhor fluiria um rio de água viva. Então entende o mistério. Antigo Testamento, o rio fluiu de dentro do santuário. Novo Testamento, o rio vai fluir de dentro de quem crê em Jesus. Por isso que eu disse, há muito tempo que eu esperava em Deus uma revelação sobre esse texto. Nós sempre vemos pregadores ministrar do verso 5 em diante, que aí a água estava no joelho, vai para o lombo e tal, mas eu sabia que no começo havia algo a mais. Mas nós vamos bem pelo comecinho, para você não perder nada nessa noite. O livro de Ezequiel, ele tem 48 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 39, Deus se manifesta a Ezequiel em vários percursos da história, mostrando que Israel estava prisioneiro na Babilônia, porque nessa época eles estavam presos à Babilônia. Eles estavam prisioneiros na Babilônia por causa do pecado. E a Bíblia diz em Jó que até hoje muitos homens estão presos em cadeias espirituais por causa do pecado, por causa das suas transgressões. Então o pecado é o grande responsável de prender as pessoas tanto em prisões espirituais quanto em prisões físicas. Agora veja, do capítulo 1 ao 39, Deus vem dizendo que Israel estava prisioneiro por causa dos pecados. Entre os pecados mais comuns que Israel estava praticando, pelo qual eles foram prisioneiros, um deles era a idolatria, porque eles adoravam tudo que era tipo de imagens e de deuses. O outro pecado era bebedeiras, porque eles se embriagavam muito, até chamar o urubu de meu louro. E o outro era as imoralidades sexuais. Interessante que durante todo o percurso de livro de Ezequiel, livro de Jeremias, Deus vem dizendo que o povo foi prisioneiro porque eles praticavam idolatrias, porque eles praticavam bebedeiras, porque eles praticavam também as imoralidades sexuais. Interessante, né? Parece que a gente está até vendo a novela dos dias de hoje, porque hoje, dessa porta para fora, lá no mundo, continua tendo bebedeiras a tudo que é lugar, pessoas se embriagando, pessoas se prostituindo e também as idolatrias de várias formas por vários deuses. Mas, pois bem, esse é o motivo pelo qual Israel estava preso.
Só que Deus começa também, paralelo ao ensino, ou melhor, mostrando a Ezequiel por que Israel estava preso. Deus também começa a dizer que o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que ele ia restaurar. Diga restaurar. Que bom, porque, irmão, a mensagem de hoje vai falar bastante na primeira parte sobre restaurar. Então, Deus vem dizendo também para Ezequiel: olha, o meu povo pecou, o meu povo andou fora dos caminhos, né? Mas eu vou restaurar, ou melhor, eu vou restaurar ao meu povo. E do capítulo 40, aí que começa o foco da mensagem. Até aqui foi a introdução, a mensagem começa aqui. Do capítulo 40 ao capítulo 48, Deus vem falando de como seria essa restauração. Deus vem falando de como seria esta grande e maravilhosa restauração. E para falar dessa restauração, Deus usou o santuário. Porque Israel tinha a cidade, as casas, tinha as muralhas, que ela era cercada por muralhas, toda a cidade, e tinha o santuário, que nessa época já era o templo que Salomão tinha construído tempos atrás, aquela história toda. Então Deus, ele pega como símbolo dessa restauração, e ele pega então o santuário. E no momento espiritual desse momento de que Deus está falando de que ia restaurar o povo de Deus, Deus, ele mostra o santuário para Ezequiel. Irmão, Ezequiel, quando ele saiu de Jerusalém, o santuário tinha sido destruído. Os babilônicos tinham entrado dentro do templo, roubado todas as peças de ouro que Salomão colocou lá. Tudo aquilo que era de ouro, de prata, eles roubaram. O templo ficou literalmente destruído. Ezequiel tinha visto o templo destruído. Só que aí Deus dá uma visão para Ezequiel. Dobre atenção, porque é aqui que começa a falar de mim e de você. Ezequiel então começou a andar ao redor do santuário. E ele ficou impressionado, porque ele viu o santuário todo restaurado, aquela coisa linda. Imagina algo destruído e logo depois refeito, aprimorado, melhorado, arrumado de uma forma extraordinária, muito melhor do que estava antes. O Ezequiel então começa a andar ao redor do santuário, observar tudo com grande admiração. Quando ele percebeu que por baixo de uma das portas do santuário fluía um rio, saía água. Então ele foi e ele observou: ué, que coisa interessante, por baixo dessa água por baixo dessa porta está saindo água. E quando ele olha para ver como funcionava isso, ele percebeu que do altar saía água, do altar de dentro do santuário saía água, e essa água corria por toda a extremidade da igreja, do templo, e passava por baixo da porta, E aí o Ezequiel então, curioso, veio um anjo e falou: vem comigo que eu vou te mostrar. O anjo pegou um instrumento para medir, uma linha para medir, e ele começou a medir 500 metros, e o Ezequiel começou a andar sobre aquele rio que saía do santuário, e ele começou a andar naquela água. No que ele ia andando 500 metros, a água estava no tornozelo dele. Mais 500 metros andando, a água estava no joelho. Mais 500 metros já estava nos lombos, e depois não dava mais para ele passar. E aqui começa as grandes revelações. Primeira revelação que eu quero que você entenda é que quando Deus mostrou para Ezequiel que o santuário estava sendo restaurado, que Deus restauraria o santuário. Meu irmão, não era o santuário físico que Deus estava dizendo que ia restaurar. Não era aquelas 4 paredes físicas daquele templo enorme que Deus estava dizendo que ia restaurar. Não, o que Deus estava mostrando para ele era uma visão futurística de algo fantástico que iria acontecer. Ezequiel não ia ter capacidade para entender se Deus falasse assim para ele: Ezequiel, está chegando o dia que eu vou enviar o meu filho sobre a terra, e o meu filho vai restaurar um novo lugar para minha habitação. Ezequiel, vai existir um homem chamado Estevão, que antes de morrer apedrejado, ele vai escrever e vai dizer em Atos 7,35: Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem, mas Deus habita dentro do próprio homem. Então é como se Deus falasse isso para Ezequiel, ele não entenderia. Então Deus usou apenas a linguagem de que o santuário estava sendo restaurado. Mas sabe que eu quero despertar a tua atenção? Esse santuário que
Deus mostrou para Ezequiel sendo restaurado é nada mais, nada menos do que eu e do que você. Deus estava mostrando para Ezequiel que ele restauraria o homem, para que ele pudesse habitar dentro do homem. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 3, a palavra do Senhor diz que nós não podemos cometer pecado contra o santuário de Deus, porque a Bíblia diz, 1 Coríntios 3,17, porque quem destruir o santuário de Deus, que sois vós, ali tem uma vírgula que diz que sois vós, disse Paulo, quem destruir o santuário de Deus, que sois vós, será destruído pelo próprio Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, o santuário era sinônimo da habitação de Deus. No Novo Testamento, o santuário agora somos nós. Quem entendeu, diga amém. Então você nada mais, nada menos é do que o santuário restaurado que Deus mostrou para Ezequiel há 2.600 anos atrás. Foi esse santuário restaurado que Ezequiel viu. Ele estava vendo eu e você espiritualmente sendo restaurados. Para que você entenda ainda melhor, esse homem que está pregando o evangelho aqui para vocês nessa noite, que está falando da palavra de Deus para você nessa noite, você me vê assim, legalzinho, 38 anos, corpinho de 22, mas você não imagina o que eu fui no passado. Meu irmão, eu fui cachaceiro de mão cheia. Na primeira cerveja eu era o jacaré do Tchan, na segunda cerveja eu era o namorado da Carla Pérez, na terceira cerveja eu já era a Sheila Carvalho, da quarta cerveja eu não sei nem onde eu estava. Meu irmão, eu andava nas avenidas de prostituição, andava no meio das gangues, mas quando eu aceitei a Jesus, cumpriu-se Salmos 19 verso 7, o Senhor é bom e restaura a alma do homem. O Senhor me restaurou, como restaurou todos vocês que estão aqui. Entendeu? O Senhor nos restaurou. É isso que ele fez. Ele estava mostrando, Ezequiel, eu vou restaurar não as paredes físicas, mas eu vou restaurar o homem. Eu vou refazer o homem. Eu vou refazer o homem de dentro para fora. Sabe para quê, Ezequiel? Para que eu habite dentro do homem. Queridos, aqui a gente vê essas pessoas bonitas, tem homens e mulheres lindos aqui, e se você parar para ouvir o testemunho do que cada um deles era. Por exemplo, você não sabia, mas pastor Marcos foi drag queen. Antes dele se converter, ele foi drag queen. Agora, brincadeira fora parte, cada um de nós aqui temos algo que lá atrás fomos muito feios. E o que nos fez transformados? O Senhor, Ele nos restaurou. Bate aí no seu peito e diz assim: Senhor Jesus, muito obrigado por ter me restaurado. Dá uma salva de palmas para Jesus. Estamos só começando, daqui para lá vai ficar melhor. Então o que Deus fez? Ele restaurou. Ele estava dizendo, Ezequiel, eu vou restaurar o homem, vai ser o lugar da minha habitação. E é algo tão maravilhoso, irmão, que não é à toa que nesse mesmo percurso, um pouquinho de anos depois, Deus disse através de um profeta, dizendo, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ou seja, na primeira casa eu habitava em templos feitos por mãos de homens, mas a glória da segunda casa vai ser maior, porque para começar eu vou habitar dentro do homem. Quer você acredite ou não, eu vou habitar dentro do homem. Aí vai vendo como que as coisas funcionam. Então o primeiro papel Deus estava mostrando para Ezequiel, Ezequiel, eu vou restaurar o homem. E isso aqui nós já aconteceu conosco, pelo menos com a maioria que está aqui. Agora entra a segunda parte. Qual é a segunda parte? Da onde que fluía a água? De dentro do santuário no Antigo Testamento. E o que Jesus disse no Novo? Só revendo aqui o que a irmã falou. A irmã leu uma outra versão, é a mesma coisa, mas aqui na corrigida diz assim: e disse então Jesus, e aquele que crê em mim, do seu interior, ó, de dentro para fora, do seu interior fluirá rios de água viva. O que Ezequiel viu? Um rio de água viva. O que Jesus disse? Que vai fluir um rio de água viva.
viva. E ele disse isso por causa do Espírito Santo que eles estavam para receber, porque até aquele momento ainda não tinham recebido, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, Jesus já foi glorificado, nós já aceitamos a ele, então essa palavra está se referindo a nós. Nós somos este santuário que foi restaurado e que agora tem que fluir, e que agora tem que fluir, e que agora tem que fluir. E o que fluía? Fluía um rio de vida. Meu irmão, nós paramos no verso 3 em Ezequiel, mas à medida que Ezequiel vai andando, o Ezequiel chega numa certa altura que a água estava nos lombos e só dava para passar por nado. Depois você vai aprender que aqui tem outra revelação profunda lá no final da mensagem. Mas o interessante é que Ezequiel falou, não dá para me passar, e ele volta. Quando Ezequiel volta para o mesmo trajeto, pelo mesmo trajeto que ele foi, o Ezequiel começa a olhar para os lados, e ele viu algo interessante. Por onde o rio passava, na hora que o rio, antes do rio cruzar, passando, tinha árvores secas e mortas, tinha animais mortos, tinha ervas, tinha tudo que era tipo de ser vivente mortos. Na hora que o rio passava pelaquilo que estava morto, aquilo começava a ter vida. Aquilo começava a ter vida. Sabe o que Deus estava dizendo? Ezequiel, o que vai fluir de dentro do homem, depois que eu restaurar ele, vai levar vida por onde ele passar. Pastor, eu ainda não entendi. Fica tranquilo, eu vou te explicar. Deus está dizendo, nessa noite, eu te restaurei, eu te salvei, eu te limpei, eu te restaurei. Então leve vida por onde você passar. Leve vida para quem está na depressão. Leve vida para quem está achando que as drogas agora é o fim. Leve vida para quem está pensando em se separar, que o casamento morreu. Leve vida para quem está pensando que vai morrer com aquela enfermidade. Leve vida, deixe fluir. A torneira está ligada, você tem que ser a mangueira por onde a água vai fluir, por onde as vidas vão ser alcançadas. Aonde o Ezequiel passava o rio da água, seguindo o rio da água, havia vida. Agora o que eu fiquei impressionado, pastor Marcos, o que eu fiquei impressionado é que quando você começa a ler o começo de Ezequiel 47, a Bíblia diz que o rio estava indo em direção ao Mar Morto. Preste atenção que isso aqui é muito forte. O rio estava indo em direção ao Mar Morto. Mar Morto é um mar que existe realmente lá no Oriente Médio. E ele chama-se Mar Morto porque a densidade de sal é tão forte que, segundo estudiosos, um pássaro, se ele deu a besta de sobrevoar o Mar Morto a 1,5 metro que seja do mar, sobe um vapor tão forte de sal que puxa ele e ele morre como se fosse intoxicado. Não tem vida dentro do mar, porque o mar já chama-se Mar Morto de tanto sal que tem. Agora escute isso. A Bíblia diz que de dentro do santuário foi brotando um rio de vida que foi para dar vida naquilo que era mais improvável. Ressuscitar a árvore, tudo bem. Ressuscitar os animais, tudo bem. Ressuscitar o Mar Morto, meu irmão, seria o mais inviável. Mas a Bíblia diz que aquele rio de vida foi em direção ao Mar Morto. Sabe o que nós aprendemos aqui? De dentro de você tem aquilo que pode levar vida a situações mais difíceis que você conhecer. De dentro de você, vou mudar o termo para ficar melhor. Dentro de você tem o que pode levar vida para situações mais desesperadoras, levar vida para situações mais improváveis, levar vida para situações mais inviáveis. Sabe aquela situação que a pessoa fala, não, você não está entendendo, o meu casamento não tem mais jeito, aí a vida flui através de você e Deus diz, tem jeito sim, tome vida. A pessoa chega e fala, não tem mais jeito, o médico diz que eu vou morrer com isso, o médico diz que meu filho não tem mais jeito, que minha filha não tem mais jeito, e aí vem Deus fluindo através de você, tem jeito sim, receba a vida. Tudo que o Senhor precisa é que você deixe Ele fluir, você precisa deixar Ele fluir através de você, e cumprirá-se a palavra. Porventura tem alguma coisa impossível para Deus? Não, porque nada é impossível para Deus.
Ele viu fluindo. Ele viu o rio levando vida para o mar morto. Por isso, irmão, que volta e meia nós vemos pessoas convertidas e a gente fala, eu não acredito. Essa pessoa se converteu. Essa pessoa estava morta, desacreditada, ninguém acreditava. Eu pensei que Deus nem ligava mais para ela. Um dia atrás eu preguei uma mensagem similar a essa lá na minha igreja. Quando eu terminei de pregar, veio um casal lá, me abraçou e todo emocionado falou, pastor Jorge, muito obrigado, porque o Senhor fluiu com Deus sobre a nossa vida e nos resgatou, porque nós estávamos mortos. Eu quero que você saia daqui hoje, irmão, com uma convicção. Você precisa fluir em Deus. Você precisa levar vida para os seus colegas de trabalho que estão mortos. Você precisa levar vida para os seus vizinhos que estão mortos. Você precisa levar vida para todos os lugares aonde você for, porque por onde a água ia, a vida ia junto. Quem entendeu até aqui, diga amém. Agora vamos para a segunda parte. Segunda e a última parte. À medida que Ezequiel andava nesse rio da vida, veja que ele andava nele. É aquilo que eu expliquei para você, o fluir. Ali o santuário e depois Ezequiel simbolizando, o homem vai andando dentro do rio da vida. Ou seja, simbologia, o conjunto fluindo através do homem. Ali existem níveis de envolvimento. Envolvimento com Deus. E aqui começa um mistério sério. Um mistério muito sério. São 3 níveis. Há águas que estavam dando pelo tornozelo, pelo joelho, pelos lombos. E por final, o principal que não dava para passar. Cada nível desse simboliza o tanto que você vai fluir em Deus. Entendendo uma coisa, você é o limite. Você é o limite. Deus nunca vai limitar você o quanto Ele vai agir através de você. É você que declara, Senhor, eu te amo muito, eu vou me entregar muito, e eu quero que o Senhor flua muito. Se você se entrega muito, você se envolve muito, você vai fluir muito. É você que pode dizer, Senhor, eu te amo pouco, então eu quero receber pouco do Senhor. Então você se entrega pouco, você recebe pouco e você flui pouco. É você que pode dizer, Senhor, eu quero mais ou menos de Ti, não quero nem muito nem pouco. Então o Senhor vai se dar médio para você e você vai fluir mais ou menos sobre a vida das pessoas. E agora nessa segunda parte da mensagem, nós vamos fazer uma análise. Você já aprendeu que você foi restaurado e que é de dentro de você que vai fluir essa vida. E que as pessoas estão aguardando, aqueles que estão em morte estão esperando você fluir. Agora eu quero fazer um teste rápido nesses 3 níveis de envolvimento com Deus, para ver qual é o nível que você está. Porque eu já sei qual é o nível que eu estou, porque quando eu meditava nessa palavra, Deus já mostrou o nível que eu estou. Mas eu quero fazer esse teste para você refletir qual é o nível de envolvimento que você está em Deus. Lembrando que o nível que você tiver de envolvimento com Deus é o nível que você está fluindo. Nível superficial, nível médio e nível profundo. Nível de envolvimento superficial, nível de envolvimento médio, nível de envolvimento profundo. Cada um desses gera um tipo de fluir em Deus. Vamos lá. Depois que eu terminar os 3, aí você vai poder dizer para você mesmo qual é o nível que você está. Primeiro, e depois que eu andei ao redor do santuário, que eu vi que a água, dizia Ezequiel, que eu vi que a água saía do altar e ia por baixo da porta e formava um rio, que eu comecei a seguir, por 500 metros a água estava no meu tornozelo. Envolvimento superficial. Tem muitos cristãos que o envolvimento deles com Deus é superficial. É uma coisa fraca. Você já viu aquele tipo de crente que qualquer coisinha ele quer sair da igreja? Mas aqui não tem gente assim não, só lá em Campo Grande, na minha terra. Qualquer coisinha ele quer sair da igreja, qualquer coisinha ele está desanimado, ele quer se enforcar no pé de cebolinha, qualquer coisinha ele está parando, ele quer parar com a vida cristã dele. São pessoas que o nível de envolvimento deles com Deus é só no tornozelo.
Eles estão andando em Deus apenas com água no tornozelo. Aí sabe o que acontece? Na hora que vem uma luta mais forte, eles desanimam. Na hora que vem uma tribulação mais pesada, eles abandonam a fé. Por quê? Simples. Porque o envolvimento foi superficial. São pessoas que não querem largar os desejos do mundo. São pessoas que dizem assim: olha, pastor, tudo bem, eu gosto de vê-lo pregar, eu gosto de ver a pregação, mas eu não gosto muito de que fiquem pegando no meu pé. Eu acho que a coisa é um pouco diferente. Eu gosto de levar a vida do meu jeito e não como vocês dizem que tem que ser. São pessoas que o envolvimento é superficial. E essas pessoas são um problema muito sério. Por quê? Porque elas se dão pouco, elas recebem pouco, porque elas se dão e pouco, então elas recebem a medida do que elas se dão. Eu quero falar um pensamento para você que gosta de pensamentos. O pensamento é o seguinte: você só vai ter de Deus aquilo que você se preparar para ter. Eu vou repetir: você só vai ter de Deus o que você se preparar para ter. Se você se prepara e se lança pouco para Deus, você vai ter pouco. Se o teu envolvimento é supérfluo com Deus, você vai receber pouco. Quer ver? Tem muita gente que é assim. Vocês moram em região praiana, eu já fui em praia, e quando você chega com a água, que ela está batendo no seu tornozelo, lá no mar, você está indo em direção ao mar. Quando a água vem, ela vem por cima, e quando ela volta, ela tira a areia debaixo dos seus pés. O que ela faz? Ela tira a tua estabilidade. Tem gente que quando nunca entrou no mar, vai entrar pela primeira vez, a pessoa já fica com medo e já dá um passo para trás. Por quê? Porque ela perdeu a estabilidade. Tem muitas pessoas que estão nesse nível com Deus. É o nível supérfluo. É a hora que vem um pouquinho mais de água com Deus, a pessoa recua, porque ela fica assim: não, Senhor, aqui eu conheço, aqui é terra firme, aqui está no meu controle. Eu não quero que o Senhor fique no controle. Deixa que aqui eu conheça, aqui é terra firme. Opa, lá vem a água, afasta, porque eu quero o teu controle. São pessoas que têm envolvimento supérfluo. Elas querem ter o controle. Elas querem estar no controle e não querem que Deus tenha o controle da vida dela. São pessoas que vão para a igreja, que bate palma, que cantam, que pula, que esperneiam, que pega anjo com a mão, que roda capoeira gospel. Desculpa, capoeira já passou. Que briga UFC gospel e fica nessa onda para lá e para cá. Mas no fundo, eles são superficiais. Uma vez eu estava pregando, eu fui num trabalho de células, numa igreja com células, e a irmã disse assim: pastor, um dia veio um grupo bom de pessoas aqui, de jovens, a minha célula é de jovens, e naquele dia eu falei contra a prostituição, contra o sexo na época de namoro, contra o sexo fora de casamento. Pastor, 4 das moças que estavam vindo na célula pararam de vir. Enquanto eu estava falando: Jesus é bom, Jesus te ama, Jesus é bom, Jesus te perdoa, Jesus te ama, aleluia, irmã, Pai do Senhor, irmã, eu volto no outro dia da célula, Pai do Senhor. Mas no dia que Jesus falou, dá uma apertadinha, que eu dei uma apertadinha, elas já pularam fora. Por quê? Crente superficial. Pessoas que fluem pouco. Essas pessoas não conseguem levar ninguém para Jesus, porque elas fluem pouco. Porque as pessoas olham para elas e não vê nelas mudança. Olha, faz um ano e meio que você vai na igreja, mas eu não vejo mudança nenhuma em você. Não mudou teu linguajar, não mudou teu comportamento, não mudou tua forma de se comportar, de se vestir. Não estou falando de usos e costumes, estou falando de se vestir com decência. Não mudou nada em você, você continua a mesma pessoa e até um pouco pior. São os crentes superficiais. As pessoas estão morrendo ao redor deles, mas eles não fluem. Imagina eu abrindo aqui aquela torneira que nem eu dei o exemplo, mas abrindo bem pouquinho e deixar aqui a mangueira só pingando. Imagina o tempo que vai levar para encher tudo isso aqui de água o suficiente para lavar tudo isso daqui. O tempo que vai levar, gente. Por quê? Esse é o exemplo que eu estou dando de pessoas que fluem pouco. E não precisa de revelação, irmão, para saber que nessa noite tem gente aqui assim, que é supérfluo. O envolvimento dela com Deus é supérfluo. Por isso, meu irmão, eu vou falar algo aqui, vou para a segunda parte.
Eu acho uma miséria. Uma miséria. Desculpa o termo pesado, mas não tem outro. Eu acho uma miséria espiritual a pessoa passar 1 ano sem ganhar uma alma para Jesus. 1 ano sem ganhar uma alma. E tem cristão que entra e sai ano e não ganha uma alma. Não ganha um colega do trabalho, não ganha um colega da escola, não ganha um vizinho, não ganha um familiar, não ganha ninguém. Passam anos e sai anos. Por quê? Porque está fluindo pouco. O segundo nível é o nível médio. Diga médio. É o nível médio de envolvimento com Deus. São aqueles que a água já deu no joelho, que a água já deu nos lombos. São aqueles que ele já não quer mais saber tanto da estabilidade dele, ele já foi mais fundo. E ele tem uma dedicação mais profunda. Ele deixou muitas coisas já para trás. Porém, ele ainda não mergulha. Ele não quer mergulhar, ele até sabe, mas ele não quer mergulhar. Ele não vai mais profundo. É mais ou menos assim. Olha para mim, por favor. Estou com água até aqui no peito. Senhor, até aqui está bom. Quando eu vou no mar, principalmente quando eu estou de férias, normalmente eu gosto de ficar com a água sempre aqui. Quando bate aqui eu já vou para frente, porque baratinho esperta não cruza galinheiro, porque eu não sei nadar, então não vou ficar abusando. Boiar eu sei, né? Por causa da barriga. Mas nadar eu não sei. Então quando a água bate aqui eu já vou para frente. Porque eu não sei nadar. Se eu soubesse eu mergulharia. Então eu me limito. Vai entendendo o mistério. Eu fisicamente eu coloco limites. A água bateu aqui. Daqui para o fundo eu não vou. Eu só vou daqui para trás. Está entendendo o mistério? É como se... Existem muitos cristãos que dizem espiritualmente: Senhor, até aqui eu vou. Mas não me peça para largar a pornografia, que eu não vou largar. Até aqui eu vim, Senhor, mas não me peça para largar as nojeiras da novela, porque eu gosto de novela. Até aqui eu vim, Senhor, mas não me peça para deixar de ser mentiroso, porque eu não vou deixar de ser mentiroso. Senhor, até aqui eu vim, eu já larguei de muitas coisas, mas não me peça para largar de ser caloteiro, porque eu vivo no comércio, e se eu não der o pinote, o calote nos outros, eu não tenho como viver bem. Senhor, até aqui eu vim, Senhor, mas daqui não me peça para ir mais, porque eu não vou conseguir guardar a minha santidade de uma forma mais profunda. Eu não vou mergulhar aí, eu não vou. Sabe por que muitas pessoas não passam do nível médio para o nível mais profundo? É porque lá no nível profundo está o que é desconhecido. Por favor, dobre a atenção. Lá no nível profundo, que nós vamos terminar a mensagem daqui a pouco falando sobre ele, é o nível do desconhecido. Ou seja, as pessoas que estão no nível médio de envolvimento com Deus, por que elas não vão no mais profundo? Porque elas sabem que lá elas vão ter que morrer. Porque o mar, irmão, aqui no exemplo, quanto mais fundo você for, mais perto da morte você está. O mar, para você ter uma ideia, se nós pudéssemos virar ele de ponta cabeça, a parte mais profunda do mar, ela é da altura fica da altura do monte mais alto que existe. É muito fundo. O submarino, se entrar lá, ele explode. Não pode entrar submarino naquela profundidade. O submarino explode. Os homens descobriram esses dias, meu irmão, quase que por um acaso, numa profundeza do mar, algo que eles nunca imaginavam que existia: polvos de 30 metros de comprimento. Você sabe que isso parece dinossauro, meu. Esses dias eu vi no jornal, 30 metros de comprimento o braço do polvo. Descobriram depois de tantos e tantos anos, tentando descobrir algo. Por quê? Porque o mar é tão profundo. E quanto mais a pessoa for nesse profundo, quanto mais ela for entrar dentro desse mar aqui nessa analogia, mais ela vai ter que morrer. E aí a pessoa não quer. Eu vou te dar um exemplo aqui, me dá aí 8 minutinhos, eu vou terminar a mensagem. Eu vou te dar um exemplo aqui muito interessante. Só ouça. Marcos capítulo 10. Chegou um jovem, eu vou fazer um paralelo com essa questão da pessoa nível médio, tá? No nível médio. Chegou um jovem para Jesus, fato verídico, não era parábola não, viu? Isso aqui aconteceu. E o jovem ajoelhou e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna?
Jesus então disse: conheces os mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Esse jovem disse: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. Jesus então, presta atenção que aqui é muito profundo. Jesus então fita os olhos no rapaz e muito o ama. Porém Jesus disse: só te resta uma coisa. Só te resta uma coisa. Aquele jovem não matava, aquele jovem honrava o pai e a mãe, aquele jovem era dizimista, aquele jovem conhecia a palavra de Deus, andava, ele ia para a igreja, ele louvava, ele se alegrava na casa de Deus, mas só te resta uma coisa. Ele fez isso aqui, o jovem veio até aqui: Senhor, até aqui eu vim. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não prostituo, eu honro meu pai e minha mãe, eu sou dizimista, eu vou na igreja, eu louvo, eu canto, eu faço um estardalhaço para Jeová. Mas Deus estava lá no meio do mar chamando ele: vem no mais profundo, vem no mais profundo. Não, eu estou no nível médio, eu estou no nível médio. Aí Jesus disse: só te resta uma coisa, vende o que tem, dá aos pobres e me segue. Sabe o que ele disse? A Bíblia diz que ele levantou-se e foi embora triste, mas não fez o que Jesus falou. Ele estava dizendo: eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, porém eu sou materialista, eu só vou até aqui. Eu conheço, o meu médio é aqui, Jesus. Eu não vou largar o materialismo. Não me peça para deixar de ser materialista. Eu sou materialista sim. Meu carro é mais importante que a minha esposa, minha casa é mais importante que a minha família. O que eu tenho na conta bancária serve mais do que o Senhor serve para mim. Eu sou materialista, era o que o jovem estava dizendo. E detalhe, a Bíblia diz que Jesus o amou. Mesmo assim o rapaz foi embora. Pastor, não entendi. Não entendeu? Tem muitas pessoas, irmãos, que Jesus ama, mas eles deram as costas para Jesus. Tem muitas pessoas que Jesus ama, mas eles não quiseram ir no mais profundo. Eles deixaram o médio e voltaram lá para trás. Vou terminar a mensagem. Último estágio é o estágio profundo. Esse é o que o Senhor quer que todos nós estejamos. Olha só. E depois então as águas me davam no lombo, e eram tanta água, se formou um rio tão profundo, que só se era possível passar a nado. Por que Ezequiel voltou? Porque o Ezequiel não era nascido de novo. O Ezequiel só era nascido da lei. O Ezequiel ainda não era nascido do Espírito Santo. Aquelas águas profundas que Ezequiel viu, mas não podia entrar, são as águas espirituais que nós vemos e que Deus quer que nós entremos. Ele não entrou porque ele era nascido da lei, ele não estava no tempo da graça, ele não conhecia o novo nascimento através de Cristo e o recebimento do batismo do Espírito Santo. Ele não conhecia isso, ele não podia entrar. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: se você está no nível superficial, ainda há tempo. Despoje-se do resto, entre com tudo no mais profundo. Se você ainda está no médio, Deus conhece o teu coração e nessa noite Ele está dizendo: só te resta uma coisa. Eu sei que você está indo bem. As pessoas olham para você e vê você uma moça de Deus. As pessoas olham para você e veem você uma mulher de Deus. Mas Deus sabe que ainda resta uma coisa. E nessa noite Ele está nos confrontando e dizendo: desprende do que falta e mergulha no mais profundo. Solta o que falta e mergulha no mais profundo. Fique em pé, por favor. Os levitas vêm, a igreja presta atenção, estou terminando. Querido, está vindo uma unção muito forte, presta atenção. Vamos para o final.